Fala pessoal do canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente, você já está vendo uma carta. Que carta será essa que está aí na sua tela? Isso é bomba, isso é nitroglicerina pura para você que quer saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo. Novas cartas de Adélio apareceram, essa aqui é a letra dele, tá? Você está vendo aí a letra de Adélio Bispo. Sim, daqui a pouquinho a gente vai voltar nessa carta, vai ler para você todo o conteúdo, o contexto, para você tirar aí as suas conclusões do que se passa na cabeça do homicida, digamos assim, do homem que tentou tirar a vida de Jair Messias Bolsonaro, né? Dia 6 de setembro de 2018, dia que mudou a política brasileira. Então temos as cartas, tá? Mas antes das cartas, pode tirar aqui um pouquinho, era só para o pessoal ver que a gente realmente tem o conteúdo e não vamos ficar aqui blefando e usando isso como bait, né? Sabe o que é bait? É aquela thumbnail que chama assim, aquela capa de vídeo que chama atenção quando você entra, não tem nada a ver com o assunto. Aqui a gente não faz isso. E quem está falando com vocês é Thiago Parigiani, jornalista. Tá aqui o meu crachá de jornalista. A gente já põe ele aqui. Você sabe que quando eu venho de terno, o bicho pega, né? Isso para quem já conhece o canal, já sabe que quando eu meto o terno, o bicho tá pegando, porque tem coisa séria e coisa exclusiva aqui no canal. Então hoje a gente vai repercutir essas cartas do Adélio Bispo, que foram encontradas lá no presídio do Mato Grosso. Vou explicar para você por que foi negada a transferência do Mato Grosso para Minas Gerais. A notícia está aqui já na tela, notícia do G1, inclusive. Vou explicar para você porque mais uma vez vieram me perguntar se o Cabrini vai entrevistar o Adélio Bispo, e eu vou explicar o porquê que todo ano acontece isso, tá? Vou explicar se o Adélio vai ser entrevistado pelo Cabrini, que isso seria fundamental, nós termos aí as palavras do Adélio por um cara como o Cabrini, porque, na minha opinião, é o melhor repórter investigativo do país em atividade, né? Ele tem o poder de, sem o entrevistado falar, a gente tirar e absorver se aquele cara está falando a verdade ou não, porque ele faz uma programação neurolinguística ali muito bem feita, e você percebe pelas ações do entrevistado, quando olha para o lado, fica em dúvida, titubeia, e a gente consegue chegar às nossas conclusões dificilmente errando, né, das percepções que a gente tem. Então, vou falar disso, vou falar do hacker, Patrick Brito, novamente com situações aqui que podem trazer à tona algumas coisas ocultas na situação do Adélio Bispo, e o Bolsonaro se pronunciou finalmente em relação a um possível mandante dessa facada, entrevista recente agora, você vai ver comigo esse trecho também. Então fica aqui comigo, tá? Fica comigo aqui meia horinha, 40 minutos, que é o que eu acho que a gente vai conseguir fazer a live. Participe do chat, escreva aqui, faça como a Denise, que já chegou largando 5 likes de Bangu, Rio de Janeiro. Participe, eu vou colocar o seu comentário aqui, você não precisa pagar nada, absolutamente nada para participar aqui comigo, e interaja, me diga o que você pensa em relação ao caso Adélio Bispo, me diga se você tem uma opinião formada em relação a um possível mandante, né? Se faz sentido a questão do hacker atribuir ao Kassab, se não faz sentido, eu quero saber a sua opinião, tá? A gente vai degustando esse conteúdo legal aqui nessa manhã, juntamente com vocês, ao vivaço aqui, diretamente do canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente. Estamos no Facebook também, e estamos também no canal Thiago Parigiani. Isso, 3 plataformas, quase 1000 pessoas já passando por aqui. Não passe por aqui sem interagir, tá? Essa é a regra, esse é o que eu peço para você, simplesmente um gostei, que aí o YouTube alavanca essa live para outras pessoas que também querem um Brasil mais limpo, um Brasil sem... Vem para mim aqui um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Thiago Parigiani, eu sou jornalista, né, um dos jornalistas que mais foi a fundo na tentativa de descobrir as respostas, né, que ninguém tem para esse caso Adélio Bispo, ocorrido aí na fatídica cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2018. Então, o que eu peço para você, se assim como eu, você é indignado com essa situação, acredita que a gente não tem a resposta definitiva, é uma resposta que muda, né, o panorama político do nosso país, onde uma direita ficava ali escondida, e quando o Bolsonaro ascende nas pesquisas e é eleito em 2018, posterior a esse ocorrido, a gente consegue entender que tem uma outra possibilidade para o nosso país. E se assim como eu, você entende que o Adélio não agiu sozinho, né, e isso quem está falando não é uma situação hipotética, e sim baseado num vídeo, né, que a gente teve com exclusividade aqui no canal,
de uma, né, uma fonte, né, que eu guardo aqui, me resguardo do meu sigilo de fonte jornalístico, mas um vídeo exclusivo, que depois repercutiu até em canais de esquerda, onde Adélio Bispo, posteriormente à facada, diz que fez porque mandaram, né? Ele fez isso porque mandaram. Ali é o cabo Kleines que protegeu ele e automaticamente também prendeu o Adélio Bispo posterior à facada. Então o que você tem que fazer? Engaja esse vídeo aqui, tá? Aqui você tem respostas, coisas que a grande mídia não trouxe para você. Então ajude o jornalismo independente a frutificar aqui no YouTube. Como que você faz isso? Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, faça seu comentário e compartilhe o canal. Tá? O mais importante, o ganchinho do compartilhamento aí. Apresente esse conteúdo, a gente está beirando aí 100 mil inscritos nesse canal, que é um canal não patrocinado por político algum, e a gente quer sim saber se teve o mandante, quem foi o mandante, e por que ninguém deixa o Adélio Bispo ser entrevistado. Vamos continuar acompanhando. Tanta corrupção, com políticos decentes, né, se é possível, ou políticos que pelo menos não denigram a imagem do nosso país, não acabem com nossas finanças para seus luxos pessoais, né? Então a gente quer um Brasil mais limpo. Se você compactua com isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque você está aqui do lado do jornalista Thiago Parigiani, que também tem pensamentos conservadores, patrióticos, ama essa nação aqui, quer um Brasil mais limpo sim, porque a gente sabe que é muita coisa que dá para ser melhorada, né? É muita conversa. O que foi, Leine? Tá nervosa? Calma, fica tranquilo. Fica tranquila que hoje você vai sair daqui com boas respostas. Like 39, Edirene. Tá contando os likes aí, Edirene? 39 likes só? Poxa, gente, tem muita, quase 300 pessoas aqui, 39 likes. Mete o dedo nesse like aí, vambora. Deixa eu tirar aqui a carta que a gente... Vocês viram a carta, né? Não preciso mostrar de novo, já vou mostrar ela, vamos chegar nela. Mas antes de tudo, queria compartilhar com você o motivo pelo qual o autor da facada, Adélio Bispo, estava para ser transferido. Olha só, que isso aqui é bomba, tá? Isso aqui é bomba. Matéria do G1, né? Tá atualizada aqui do dia 5 de julho. Vou deixar grandão aqui para vocês verem e a gente vai ler junto para você entender por que que ele está preso lá em Mato Grosso. A família dele é toda de Minas Gerais, né? A família está querendo ele lá em Minas Gerais. E aí estavam para transferir e acabou não transferindo. Então tá aqui, ó. Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro, não será transferido de Mato Grosso do Sul para Minas Gerais. Decide o Superior Tribunal de Justiça. Adélio Bispo permanece preso na Penitenciária Federal de Campo Grande. Defensoria Pública da União, a DPU, vê como omissão estatal na condução do processo que foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. Então a matéria do José Câmara, do G1. Tá aqui, olha ele aí, né? Olha ele aí! Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu não transferir Adélio Bispo do Mato Grosso do Sul para Minas Gerais, estado natal dele. Determinação da Justiça Federal determinava essa sexta-feira, dia 5, com prazo máximo para transferência. O Adélio Bispo é o autor da facada do então candidato à presidência da República Jair Messias Bolsonaro em Juiz de Fora, 2018. A transferência foi um pedido da Defensoria Pública da União, a DPU, acolhido pela Justiça Federal. Desde 2018, Adélio está custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande. Em nota, a DPU afirmou haver omissão estatal na condução do processo. O caso foi encaminhado à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos pelo órgão. Suspensão cancelada por conflitos. Todo mundo lendo bem aí? Sejam todos bem-vindos, vocês que chegaram agora, a gente está aqui repercutindo a não transferência do Adélio Bispo, e eu tenho as cartas do Adélio Bispo, fica comigo aqui até o final, que você vai ver as cartas do Adélio Bispo que foram localizadas, isso ninguém tem, tá? Você só vai ver aqui, no canal no YouTube, ninguém tem isso, esse material aqui é exclusivo que a gente vai trazer para você aqui na nossa live. Fica comigo que você não vai perder por esperar, tá? Te garanto que você vai gostar muito do conteúdo, coisas impressionantes apareceram ali. Suspensão cancelada por conflitos. A suspensão da transferência de Adélio ocorreu por causa de um conflito de competência entre as varas federais de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Nas decisões judiciais, a 5ª Vara Federal de Campo Grande entendeu que compete ao juiz da 3ª Vara, ou seja, um empurrou para o outro, de Juiz de Fora em Minas Gerais, determinadas as providências necessárias para receber o Adélio Bispo. Conforme nota divulgada pela DPU, a Vara Federal de Juiz de Fora apontou inexistência de vaga em hospital de custódia de Minas Gerais e a inaptidão das unidades médico-psiquiatras penais para prestar a assistência adequada. Frente ao impasse entre as duas jurisdições, o STJ determinou em liminar que Adélio Bispo permaneça em Campo Grande até o julgamento final do conflito da competência.
A DPU acompanha de forma jurídica Adélio desde 2019. A instituição considera que a alegação de suposta escassez de vagas no sistema público de saúde não autoriza a manutenção de Adélio Bispo por prazo indeterminado em um ambiente exclusivamente prisional, pois se trata de um direito previsto por lei, pondera o órgão em nota enviada ao G1. Aí ele faz um breve resumo do atentado, né? O atentado ocorreu dia 6 de setembro de 2018, quando Jair Bolsonaro ainda era o candidato a presidente da República e participava de um ato de campanha em Juiz de Fora. Adélio Bispo foi preso no mesmo dia e, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, confessou ter sido autor da facada. Em depoimento enviado à Justiça, Bolsonaro foi indagado se antes da facada percebeu a aproximação de Adélio Bispo e respondeu que não. Questionado, então, se teve tempo de se defender também, respondeu que não. Então, esse é o caso pelo qual o Adélio não foi transferido de Mato Grosso do Sul para Minas Gerais. Tá? Tira o cara da tela aqui, até da... Vem para cá, vem para cá. Ó. Muito obrigado pela grande audiência que vocês estão dando aí para a nossa matéria de hoje, tá? Eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo, tá? E se puder, seja membro desse canal. Porque esse canal aqui, diferentemente da grande mídia, ele não tem rabo preso com ninguém. A gente busca só uma coisa aqui, a verdade. E aí você fala, mas isso é um fato muito antigo, Thiago. Não, esse é um fato em aberto até hoje. O Gilmar Mendes proibiu que o Cabrini fosse entrevistar o Adélio Bispo. Ninguém deixa o Adélio Bispo falar. Ao mesmo tempo, o sistema não elimina o Adélio. Né? Que se quisessem envenenar ele, alguma coisa, já teriam feito. Ele está no sistema prisional no Mato Grosso do Sul até hoje. Preso, enclausurado. Né? A última pessoa que foi ver ele foi a irmã, né, que o jornalista Joaquim de Carvalho levou até o presídio para falar com ele, e ela fez algumas perguntas e ele respondeu para ela, você tá louca de me perguntar isso? Então é tudo muito emblemático, muito enigmático. Por que não estão deixando o Adélio falar? Se assim como eu, você quer, né, uma entrevista do Adélio Bispo, seja para o Cabrini, ou seja para qualquer jornalista que tenha, né, o cacife para poder extrair a verdade desse caso, você junte-se a nós aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? E se puder, seja membro desse canal independente e ajude a gente na descoberta pela verdade. Pode seguir o vídeo. Mau agouro, dá mau agouro esse cara aqui na nossa tela, né? Mas o que dizem é que o Adélio Bispo ele tem medo até de tomar remédio no presídio lá no Mato Grosso do Sul. Tamanho é o medo dele em ser apagado como queima de arquivo, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. A gente sabe aí que realmente ele corre esse risco. Tem gente da esquerda e gente da direita, né, que quer pegar o Adélio Bispo de jeito. Então, a gente não sabe, a gente precisa saber quem que estava por trás desse atentado para poder entender melhor as coisas aqui. A esquerda fala que foi uma facada falsa, a direita fala que teve o mandante da esquerda e fica nesse impasse e ele sabe de tudo que aconteceu. Muitos apontam a esquizofrenia dele como motivo para ele ter feito isso, muitos apontam que ele foi induzido justamente por ser esquizofrênico e ser uma pessoa de fácil persuasão, e a gente fica aí nesse ponto, né, porque não dá para entrevistar o Adélio, ninguém consegue chegar. E aproveitar e agradecer a Revista Oeste por me trazer aqui, porque muito dessa placa aqui tem a ver com o Pavivi, e tem a ver com o Faroeste Brasileiro, e tem a ver com o professor Marcelo Suan, tem a ver com o Segre, tem a ver com o Arthur, tem a ver com a delegada agora também. Ela está sempre conosco. Batemos 100 mil inscritos, Segre, em 8 meses de trabalho num canal político. Então agradeço a todos vocês, peço que vocês me sigam lá no YouTube, Thiago Parigiani, e Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Aí está, pronto, aí está. Seja muito sucesso, viu? Parabéns aí pelo trabalho, Thiago.